Então, como a gente vê aos pés do Mestre, em outras tantas escrituras, a gente sempre vai começar pelo discernimento, que é viveka, que também pode ser chamado de discriminação, ou vairagya, que também é desapego ou renúncia. Vejam bem que isso é uma opção individual, é quase como um voto que o yogi faz para não se identificar mais com as coisas do mundo. Esses são os dois aspectos que levam ao processo de dissipação da ilusão, que a gente chama Maya. Esse mundo objetivo, ele é um mundo para que nós tenhamos um processo de aprendizagem. Quando nós nascemos, as pessoas ficam alegres. E quando nós morremos, as pessoas choram. Mas talvez lá no lado espiritual seja o contrário. Porque lá em cima é o verdadeiro céu, as almas que vêm à Terra vêm para uma escola de sofrimento. E o Buda falou que aqui é um local de sofrimento. E ele ensinou, através dos 8 passos do budismo, tudo que a gente vai falar aqui também, porque quem ensinou Patanjali parece que ele foi o instrutor de Shankaracharya. E esse também vai dar nascimento ao budismo, porque uma escola é preparatória da outra. Então, não que esse mundo seja ilusório, mas as coisas com quais a gente se identifica nesse mundo são ilusórias. Nós nos identificamos com a nossa personalidade, e ela é uma coisa passageira. Nós nos identificamos com nossos pensamentos, ou com pensamentos alheios, e eles são passageiros. Nós nos identificamos com determinadas emoções, ou até com determinadas formas de nos comportar, com certos condicionamentos culturais, pessoais, familiares, e tudo isso são apenas coisas criadas pela mente e que um determinado grupo toma como certo e que em determinado momento isso pode até ser indiferente ou errado em outra determinada época. Então a gente tem que ter essa noção de como às vezes isso pode ser cruel, como isso pode prejudicar os outros e pode prejudicar nós mesmos. Então, quando a yoga ou yogi busca conhecer a si mesmo, ele não se identifica com esses pares de opostos chamados prazer ou dor. É importante saber que quando a gente faz a renúncia ou desapego, a palavra vairagya tem a ver com a negação de raga. Raga quer dizer cor, raga quer dizer prazer. Não é o elemento prazer em si que traz a escravidão aos objetos ilusórios, mas a atração do objeto visando a repetição do prazer, ou seja, é a nossa memória, é a nossa mente em contato com aquele objeto fala, isso é bom, eu preciso repetir. Então eu como mais do que eu preciso, eu quero andar novamente naquela roda gigante ou naquela montanha-russa e mais. Parece que o desejo ele não tem fim, mas a repetição do prazer é exatamente a escravidão da mente através da memória ligada ao desejo. Por isso que a gente fala em teosofia que quando a mente está ligada ao desejo, kama rupa, ou seja, kama manas, ou seja, a mente ligada ao desejo, ela está presa aos objetos que causam prazer e ela foge dos objetos que causam dor e ela está escravizada, então, a essas mudanças que muitas vezes a gente não consegue se desligar. Então, talvez seja necessário contar algumas ideias para a gente ter uma ideia melhor sobre isso, porque senão fica muito enfadonho se a gente não tiver uma analogia. Dizem na Índia que para se caçar macacos, eles botam uma gaiola cheia de bambus, onde o macaco consegue botar a mão e pegar a banana, mas ele não consegue tirar, porque é muito estreito o espaço. Então eles botam uma gaiola cheia daquelas bananas lindas dentro da gaiola e os macacos tentam pegar. E os caçadores vêm. Os macacos que soltam a banana fogem para a selva ou para a floresta. E os macacos que ficam presos na banana, esses vão perder a liberdade. E também não conseguem a banana, porque não conseguem tirar a banana de dentro da gaiola. Então, nós somos assim. Muitas vezes a gente está apegado a algumas coisas que vão trazer a nossa dor, o nosso sofrimento e a perda da nossa liberdade. Diz também que o yogi também está muito preso, não só à questão física, mas à questão emocional e mental. Todo o trabalho
da libertação é no campo mental. Então se diz também, numa história, que um determinado yogi, ele estava fazendo austeridades muito intensas. Então ele ficou num claustro, onde ele só recebia um pedaço de pão e um copinho de mel todo dia. Era só a dieta dele, e água, obviamente. Então ele tinha um compartimento, e ele falou assim, eu vou deixar de comer o mel e só vou comer o pão. E assim eu vou ajuntar o mel. E assim ele foi fazendo. Ele pegava o mel e botava num recipiente e ia comendo pão e água. E assim o recipiente de mel dele foi crescendo. E quando ele meditava lá, ele falou assim, nossa, meu pote de mel está crescendo, né? Esse pote de mel eu vou poder trocar depois, talvez, por um tapete. Depois eu troco esse tapete, talvez, em algumas moedas, e aí eu arrumo um trabalho. Isso na meditação. Ele acha que estava meditando. Na verdade, ele estava sonhando e tendo fantasias. Esses sonhos e fantasias são os movimentos da mente. E ele lá, fazendo a meditação dele, falou assim, aí eu vou comprar um cavalo, e aí eu vou encontrar um trabalho maior, vou me botar a serviço de um rei, e esse rei vai entrar numa guerra, e talvez eu possa ajudar ele numa guerra, eu vou comprar uma espada e vou lutar. E quando ele foi lutar na guerra, ele pegou no pote de mel e caiu na cabeça dele, quebrou, e ele ficou todo lambuzado. Ou seja, é a fantasia dele que se despedaçou, e ele não utilizou o mel e desperdiçou tudo, porque a mente dele estava criando. E esse é o problema da nossa mente. A nossa mente não fica parada, nem quando a gente está dormindo, nem quando a gente está acordado. Porque quando a gente está dormindo, os nossos sentidos físicos eles estão inibidos, mas a mente não para. Quando a gente faz um eletroencefalograma de uma pessoa dormindo, por exemplo, numa sessão de polissonografia, algumas áreas da mente ficam altamente funcionantes. Por isso que a gente tem até sonhos, algumas vezes pesadelos. A mente não para, nem quando a gente dorme, nem quando a gente está acordado. A gente pode não ter consciência disso, é que nem o coração. Na verdade, quando a gente está dormindo, a gente se assemelha muito a um yogi. A gente fica relaxado, o nosso corpo fica como morto, é uma pequena morte, mas a nossa mente não para. Só um yogi é capaz de entrar num sono, num estado mais profundo que o sono sem sonhos, e está completamente desperto, num estado em que ele consegue acalmar completamente o físico, o emocional e o mental, onde ele consegue se desconectar de todos os sentidos, estando profundamente lúcido e acordado, mas a concentração dele está toda voltada para dentro. É como uma tartaruga que recolhe as suas patas e a sua cabeça está completamente dentro da carapaça, voltado para o mundo interno. Quando a gente fala em vairagya e viveka, ou seja, discernimento ou discriminação, ou desapego, ou renúncia ou indiferença, é exatamente quando a gente cessa toda a ânsia pelos objetos do mundo. Tudo que é animado, tudo que a gente vê é o visto, porque existe o conhecedor, o conhecimento e o conhecido. Quando a gente entra em contato com o mundo, coisas do mundo nos dão prazer, outras nos dão dor, outras até nos são indiferentes. Mas a gente cria o eu gosto, eu não gosto, eu adoro, eu detesto, né? Quando a gente vê um carro bonito, eu falo assim, nossa, eu gostaria de ter aquele carro. Quando a gente vê uma pessoa cheia de problemas no corpo, a gente fala, não quero nem ver isso, não quero nem pensar que eu possa ficar assim. Ou quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa em sofrimento, ou em dor, ou até, por exemplo, uma pessoa morta, a gente não quer ver. Por isso que cada vez mais a gente quer botar os cemitérios e os hospícios longe de nós, porque eu não quero entrar em contato nem com a loucura, nem com a morte. Eu não quero ver isso. Eu não quero entrar em contato com o que não é bonito. Eu só quero ver o que é bom, o belo. Mas a gente tem essa dificuldade. Uma vez perguntaram a Maria Teresa de Calcutá por que ela gostava tanto de pobreza, de doenças. Ela entrava em contato com aidéticos, com tuberculosos, com cancerosos. Ela lá na Índia, em Mumbai, em Calcutá. E ela falou assim, eu não gosto de doença. Muito pelo contrário, eu detesto pobre e pobreza. Por isso que eu trabalho para erradicá-los. Ela não via a pobreza, ela não via
a doença ela via Cristo em cada um daqueles que estavam sofrendo. E ela queria ajudá-los para que eles não ficassem nem doentes, nem pobres, nem mal assistidos. Então, ela era uma pessoa proativa. Ela não gostava da pobreza, mas ela trabalhava para que eles não sofressem pelas misérias corporais ou pela privação das necessidades físicas. Então, as gunas são os movimentos da matéria. Então, a gente não vai ter muito tempo para falar sobre isso, porque é uma palestra introdutória. Mas as gunas têm a ver com movimento, né, e com a capacidade de vibração da matéria, tanto física como emocional ou mental. Então, ela pode ter um movimento rápido, que é rajas, um movimento lento, que é tamas ou inercial, e um movimento harmônico, que é rajas. Então, vairagya é quando você não tem nenhuma ânsia por nenhum tipo de experiência física, emocional ou mental. Quando há uma ausência de atração pelos objetos que produzem prazer ou que você não evita nada dos objetos que também lhe causem dor. Ou seja, é uma completa renúncia ou uma completa opção pessoal a não ficar tendo contatos ou experiências com as coisas externas. Ou seja, a pessoa está totalmente recolhida para o seu interior para se autocompreender, para se auto-identificar com aquilo que é real. O reino divino, o reino espiritual, para conseguir o quê? A libertação. Porque a libertação é quando a gente não mais se conecta com os objetos dos sentidos e não fica preso às emoções, aos pensamentos e às coisas que nos causam prazer ou dor, no físico, no emocional e no mental.